Sejam muitíssimo bem-vindos à magnífica imersão para o ENAD, promovida pelo meu curso. Eu sou a professora Luciana Rangel. Vamos conversar sobre o direito ambiental. Desde já me coloco à disposição de todos para falar antes e depois da prova. Gosto muito de ter o feedback de todos. Estou no @lucianarangel.esg. Façam contato, por favor, no direct. É sempre uma satisfação e uma alegria imensas conversar com todos, ter a impressão pós-prova e também, logicamente, sanar as dúvidas antes desse dia tão especial para todos. Vamos conversar um pouco sobre o direito ambiental nesse momento imersivo, preparando-os tanto para questões que poderão vir na forma objetiva, mas também na forma de questões discursivas. Nós sabemos que vocês terão 4 horas para a realização da prova, e sendo 35 questões objetivas e 5 questões dissertativas, portanto, um tempo bastante curto. É importantíssimo que vocês prestem muito atenção a esse fator tempo. Vocês precisam disponibilizar um tempo para ler as questões, resolvê-las, depois passar esse gabarito das questões objetivas. E quanto às questões dissertativas ou discursivas, vocês também devem guardar um tempo de imersão, de amadurecimento, de preenchimento de bullet points no espaço que vocês terão para rascunho, colocar ali os pontos principais, eventualmente podem até colocar o texto já com os devidos conectores, gramaticalmente falando, mas não necessariamente. Coloque tópicos, pontos, lembrou a legislação aplicável, já coloca ali o número da lei, para que vocês passem a limpo isso depois, e o tempo é curtíssimo. Eu diria a vocês que terão menos de 15 minutos por questão. Eu chutaria não, eu recomendaria no máximo 10 minutos por questão, tá? Sendo assim, 10 minutos, vai que seja de 10 a 15, mas vamos fazer o cálculo com 10. 10 minutos vezes 5 questões já são 50. Considerando que esses 10 às vezes ultrapassam um pouquinho e tem o tempo, né, de vocês, não é, de vocês passarem a limpo, cara, é 1 hora só com essas questões dissertativas, e depois as outras 3 horas, vocês vão ter aproximadamente 2 horas e meia para resolver as 35 questões objetivas, mais meia horinha de gabarito, sendo que é importantíssimo que vocês tenham um tempinho reserva. O que é esse tempinho reserva? Para uma água, para um banheiro, para um chocolate, alguma coisa do gênero, não é? A gente não faz o cálculo com as 4 horas. A gente faz o cálculo, em média, com 3 horas e 45, para você ter 15 minutos para uma emergência de banheiro, de água, de comida. Então, fazendo o cálculo com 3 horas e 45, digamos que vocês tivessem 2 horas e 50 para a parte teste, depois vocês teriam 50 minutos para a parte dissertativa, para terem, né, essa sobra, né? Quer dizer, vamos lá, gente, é pouco tempo. Estou falando isso, não é para levar desespero a vocês, não é para deixá-los preocupados, é para vocês serem estratégicos. Então, coloquem no papel quanto tempo vocês terão para a questão objetiva, quanto tempo vocês terão para passar o gabarito. Então, vamos lá, fazendo uma conta de cabeça, não sou tão boa, tá? Mas são 4 horas. Vamos fazer a conta sem muita fração para dar certo. Coloque 20 minutos
de banheiro, emergência, remédio, comida, água. Então, são 3 horas e 40, certo? Certo. 3 horas e 40, coloquem aí 1 hora para as questões dissertativas, dá 2 horas e 40. Pega esses 40 e colocam esses 40 minutos para fazer o gabarito da parte objetiva, então vocês terão, em resumo, 2 horas para responderem as questões objetivas, 40 minutos para passar o gabarito, depois 1 hora cravada para fazer as questões dissertativas e 20 minutos sobrando, entenderam? Aí nessa 1 hora para fazer as questões dissertativas, vocês precisam levar em consideração que tem que passar limpo, né? E são 5 questões. Então, 10, 20, 30, 40, 50. São menos de 10 minutos por questão. Porque, vamos supor que fossem 8. 8, 16, 24, 32, 40. Com mais 20 de passar limpo. Então, cara, são 8 minutos para vocês pensarem e já formularem as respostas e depois muito rapidamente transcrever. Nem sei se esse tempo é bom para transcrever, talvez seja curto, talvez esses 8 fossem melhor 6, né? 6 de pensamento e o restante já vai escrevendo, tá? Façam as contas aí, vocês verão que o tempo é bastante curto. Isso é um primeiro aspecto que eu gostaria de deixar claro, e isso faz parte da vida, tá? Faz parte da vida profissional. Vocês vão ter prazo processual como advogados, vocês vão ter compromissos com prazo curto para resolução de problemas, independentemente de ser estritamente advocacia. Se vocês forem prestar outros tipos de concurso, exame de ordem, tudo a gente precisa gerenciar bem o tempo, lembrando que gestão de tempo está intimamente relacionada com gestão de emoções. Portanto, se vocês ainda são ou ficam bastante tensos nessas situações de prova, é hora de vocês buscarem fortemente, recomendo gestão de emoções, se informem para que vocês comandem a prova, para que vocês sejam donos dessa prova, gestores dessa prova. A prova é pequena perto de vocês, não é? Vocês precisam governar sobre os seus objetivos, sobre os seus desafios. É mente de governo, tá? E nesse sentido, estudem sobre gestão de emoções para vocês fazerem uma belíssima prova. Fica a minha humilde dica nesse início de aula. Mas vamos falar sobre o direito ambiental. Eu preparei alguns assuntos para a gente falar que podem ser cobrados, tanto no aspecto jurídico mais específico, mas notadamente num aspecto mais amplo, falando um pouco sobre conhecimentos gerais. É importantíssimo que vocês tenham traquejo para escrever sobre determinados temas, que não necessariamente vocês terão um arcabouço jurídico enorme para falar, mas vocês conseguem contextualizar esses temas no cenário econômico, no cenário político, social, educacional e também jurídico. Isso é analisado pelo examinador de vocês. Então, não necessariamente precisam saber número de lei, dispositivo, ou como que isso é tratado estritamente, mas vocês conseguem dissertar principiologicamente sobre diversos temas, porque vejam, o espaço para resposta será curto, a prova é rápida, então é um momento que vocês conseguem utilizar linhas de resposta para falar, por exemplo, de principiologia. É uma dica extraordinária. Eu já estou falando o melhor da aula logo no início, pessoal. Quando a gente vai escrever sobre determinado tema, o que primeiro a gente precisa dominar ou transcrever de alguma forma é conceito daquilo que está se perguntando. Depois do conceito, qual é a principiologia que fundamenta,
que embasa, que funciona como alicerce geral daquilo que está sendo dito, porque só aí, queridos, já escreveram 5 linhas, não é? E aí, depois da principiologia, aí sim vocês vêm com as regras que eventualmente fazem parte desse tema. Então, fica aí uma dica preciosa para vocês escreverem essas questões discursivas. Comecem com o conceito, partam para a fase principiológica, o desenvolvimento com aquilo que vocês tiverem de conteúdo e depois uma oração de finalização. Já treinem uma oração de finalização em casa, deixe ela pronta no cérebro. Vocês podem usar para todo tipo de questão, apenas adaptando o tema à frase final. Então, treinem introdução. A introdução normalmente vem com o conceito, com a parte principiológica, depois o desenvolvimento e, finalmente, a conclusão daquilo que está sendo dito. É a estrutura perfeita para vocês terem uma resposta limpa e bem pontuada, que servirá não apenas para o seu desafio do ENAD, mas para tudo na vida. Vocês estão estudando não apenas para o ENAD, acreditem nisso. Vocês estão se aperfeiçoando para falar sobre o que for preciso na vida de vocês, seja numa peça processual, seja numa sustentação oral em algum tribunal brasileiro, seja num podcast como entrevistado. É introdução, desenvolvimento e conclusão daquilo que se pretende passar, tá bom? E já dei dicas preciosas. Voltem o vídeo aí se quiserem, para que vocês se lembrem o que tem na introdução: conceitos, princípios e outras questões que são basilares. No desenvolvimento, vai falar um pouco mais sobre o assunto e em relação àquilo que vocês conhecem, logicamente, a gente é esperto, né? Você vai direcionar a resposta para aquilo que você sabe. E a conclusão é uma oração. Oração, vocês sabem, não é? Sujeito, verbo, predicado, tudo que se escreve na ordem direta é um texto mais limpo, é tido como um texto mais limpo. Não começar, portanto, frases com o verbo. Pode, Pro? Claro que pode. Claro que pode redigir na ordem inversa. Mas no momento de uma prova em que existe gabarito, espelho, o corretor, não só o corretor eletrônico, mas eventualmente o ser humano ali corrigindo muitas provas, dissertar as orações na ordem direta é também outra dica preciosa para você ser bem lido. Então, a oração na ordem direta tem sujeito, verbo, predicado e o complemento, não é isso? Então, atentem-se a essas questões e certamente farão excelente prova. Vamos finalmente falar então sobre o que temos para o momento em matéria ambiental, meio ambiente, mudanças climáticas e desafios socioambientais. Amores, eu aposto, essa é a aposta do que vai ser cobrado nesse ENAD, não é? Estamos em plena COP30, realizada em Belém do Pará, e o que vocês acham, o que vocês imaginam que pode ser cobrado nesse ENAD? Eu chuto que isso estará presente em questões discursivas, mas pode também estar numa questão teste, numa questão alternativa que fale, por exemplo, da Lei de Política Nacional sobre Mudanças Climáticas e assim por diante. Então, esse é um tema de suma importância e eu gostaria de desenvolver com vocês para que vocês tenham assim um arsenal gigantesco de informações, de ideias para poder escrever no curto espaço que terão. E lembrando, embora eu vá falar sobre principalmente mudanças climáticas e os desafios socioambientais decorrentes disso, saibam que todo o ordenamento jurídico ambiental pode ser cobrado junto com esse tema das mudanças climáticas. Então, por exemplo, vamos imaginar que o examinador queira saber a relação entre as mudanças climáticas e o licenciamento ambiental. Vejam que interessante.
É um momento em que vocês vão falar primeiramente sobre o Instituto do Licenciamento Ambiental, vão falar que é um procedimento administrativo consubstanciado, materializado num processo administrativo, um encadeamento de atos processuais administrativos voltados à emissão de licenças ambientais para todas e quaisquer atividades potencial ou efetivamente poluidoras do meio ambiente, de acordo com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Vejam só que eu já falei umas 4 linhas, não é? Apenas com o conceito de licenciamento ambiental. Mas vamos imaginar que essa questão também queira saber qual é a relação entre o licenciamento e as mudanças climáticas. E aí vocês vão desenvolver. No processo de licenciamento ambiental, são exigidas do empreendedor diversas medidas voltadas a minimizar os impactos ambientais e, ao mesmo tempo, permitir que essa atividade econômica seja levada a efeito, que ela realmente aconteça, porque o licenciamento ambiental não se presta apenas para a promoção da proteção do meio ambiente, mas se presta para a sustentabilidade. E aí vejam que interessante, já estou inserindo um princípio informador do direito ambiental nessa conversa. O que é o princípio da sustentabilidade, se não aquele imperativo compatibilizador de um trinômio de 3 aspectos, quais sejam proteção do meio ambiente, desenvolvimento econômico e bem-estar social. Sustentabilidade é a intersecção desse trinômio. Mais uma vez, proteção do meio ambiente, desenvolvimento econômico e justiça social, geração de empregos. O licenciamento ambiental não é para proibir atividades poluidoras. Existem minerações, por exemplo, atividades minerais altamente poluentes e elas são autorizadas porque há necessidade de desenvolvimento nacional da mineração. E aí, como isso é feito? Mediante um processo de licenciamento ambiental voltado a exigir medidas mitigadoras, medidas compensatórias dos impactos que certamente acontecerão ao meio ambiente, impactos esses negativos, mas lembrando que o licenciamento ambiental também vai avaliar impactos positivos dessa obra ou atividade. O conceito jurídico de impacto engloba tanto impacto positivo quanto negativo. Impacto negativo é sinônimo de degradação ambiental. Mas cuidado, falar só a palavra impacto é genérico, porque impacto pode ser positivo ou negativo. Muito cuidado com isso, tá? Com essas questões terminológicas que vão fazer diferença no momento de vocês bem dissertarem. Então, vejam, nesse meu exemplo hipotético, o examinador pretende que vocês falem sobre licenciamento e a ligação entre a atividade de licenciamento e as mudanças climáticas. Então, vocês vão dizer, o licenciamento tem por objetivo trazer sustentabilidade e, nesse sentido, dentre os aspectos que são observados no licenciamento, verifica-se também as questões climáticas afetas àquele empreendimento. Quanto de emissão de gases de efeito estufa aquele empreendimento fará, né? Qual é o nível, qual é a quantidade de emissão de gases de efeito estufa que aquela empresa fará por mês, por anos, em termos de toneladas de CO2. CO2, vocês sabem que é o dióxido de carbono, não é? Dióxido de carbono é o principal gás de efeito estufa e existe uma tabela de gases de efeito estufa e essa tabela transforma os outros gases no que a gente chama de CO2 equivalente. Então, quais são os outros gases de efeito estufa? O metano, o hexafluoreto de enxofre, perfluorcarbono, hidrofluorcarbono,
óxido nitroso, são vários os gases de efeito estufa. Só que existe uma tabela que converte esses gases em CO2 equivalente, e depois vocês sabem que esse CO2, essa tonelada métrica, ou cada tonelada métrica de CO2 ou de CO2 equivalente, vai poder ser comercializada depois na forma de crédito de carbono daquele que deixa de emitir gases, que vai vender para quem emitiu mais do que deveria e precisa adquirir esses créditos para que haja ali uma descarbonização ou uma neutralização dessas emissões por essa outra empresa. Então, vejam, o comércio de carbono nasce disso tudo. Pessoal, eu sei que eu estou falando muito, estou aqui viajando e é apenas uma questão hipotética que pede para o candidato correlacionar um Instituto do Direito Ambiental, que é o licenciamento, com as mudanças climáticas. Então, vejam o viés gigantesco de informações que vocês têm para falar sobre esse tema. Vai falar um pouco sobre o licenciamento, vai falar um pouco sobre as mudanças climáticas e vai dizer que o licenciamento é um instrumento que verifica impactos ao meio ambiente, dentre esses impactos, os impactos relacionados às mudanças climáticas. E o órgão ambiental pode exigir medidas mitigadoras, compensatórias, desde que aquilo esteja fundamentado na lei, nos princípios do direito administrativo, tais como o princípio da legalidade estrita, o princípio da impessoalidade, da eficiência. Aí vocês vão lembrar lá dos princípios que estão no artigo 37 caput da Constituição Federal, que vocês decoraram, né, aquele acrônimo, o LIMP, não é? Que fala dos princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Lembrem disso tudo. Vejam como é tudo multidisciplinar. A professora falou de direito constitucional, falou de direito administrativo, falou de direito ambiental, falou, enfim, pode falar sobre outros aspectos. Então, tenham imaginação. Comecem pelos conceitos inerentes àquilo que se pergunta. Depois lembrem, tem algum princípio que está fundamentando essa conversa? Vai lá e coloca. Depois, implemente as informações que você se lembra daquele assunto. Ah, eu lembro que o licenciamento ambiental é um processo que emite várias licenças: licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Eu me lembro sobre mudanças climáticas, qual é o principal gás de efeito estufa. Vai colocando as informações. E depois, aquele parágrafo esperto para finalizar, uma oração rápida para finalizar. Portanto, o licenciamento ambiental é um dos grandes instrumentos de comando e controle da política nacional do meio ambiente, utilizado pelo Estado no uso do poder de polícia para fiscalizar as atividades brasileiras que possam impactar no meio ambiente e nas mudanças climáticas. Pronto, acabou. Tá perfeita a resposta, tá? Então, com isso, eu acabei dando um exemplo de como um tema que não é mudanças climáticas se associa com mudanças climáticas. Então, nesse bloco, que a gente nem começou, não é? Eu vou colocar aqui os quadros a seguir. Nesse bloco, nós vamos falar mais sobre mudanças climáticas. Eu quero divagar sobre esse assunto com vocês. Quero deixá-los municiados de informação, mas é importante dizer que poderão ser cobrados outros temas. Poderá ser cobrado o Código Florestal Brasileiro, que é um tema queridíssimo, ou tutela da flora brasileira, que compreende, em termos de legislação, o Código Florestal, mas também a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Vocês podem ser cobrados sobre resíduos sólidos, afinal, resíduos sólidos, inclusive, é um tema muito bem correlacionado com mudanças climáticas. Falei do licenciamento, mas a tutela dos resíduos. Lembrem que existem diversos mecanismos, diversas tecnologias capazes de transformar resíduos em energia.
E isso significa, em outras palavras, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, notadamente o metano. Notadamente o metano, tá? Então, vocês poderão vir a ser questionados sobre resíduos sólidos, tutela de resíduos sólidos, recursos hídricos, saneamento básico, responsabilidade para o caso de danos cometidos contra o patrimônio ambiental, e aqui nós estamos tratando do princípio da tríplice responsabilização, responsabilidade civil, penal e ou administrativa. E aí, no âmbito da tríplice responsabilização, existem provimentos jurisdicionais que tratam de mudanças climáticas em termos de responsabilidade em matéria ambiental, responsabilidade, por exemplo, de companhias aéreas com relação aos gases de efeito estufa que elas emitem, não só com o uso de combustíveis, mas, enfim, em toda a sua cadeia de atividades e prestação de serviços. Então, vejam, o tema mudanças climáticas se conecta com muita coisa, né? E vocês poderão ser cobrados em matéria ambiental nesses mais diversos assuntos. Eu fui bem assertiva, tá, pessoal? Parece que eu estou falando aleatoriamente. Não, eu estou sendo absurdamente intencional. Eu acabei de mencionar para vocês os temas que examinadores em geral mais gostam de cobrar: tríplice responsabilização, licenciamento ambiental e, junto com o licenciamento, a avaliação de impacto ambiental, política de resíduos sólidos, tutela da flora brasileira, leia-se Código Florestal e unidades de conservação da natureza, recursos hídricos, saneamento básico, é um tema muito querido também. É importante vocês saberem quais são as atividades que compreendem o saneamento básico, tá lá na Lei de Política Nacional de Saneamento Básico, distribuição de água potável, né, abastecimento público de água, o tratamento de esgoto, captação de águas pluviais, águas de chuva. Tem lá a lista das atividades que compreendem o serviço público de saneamento, que é, em regra, de titularidade municipal, que vai executar as atividades de saneamento por ele mesmo ou mediante um contrato de concessão precedido de licitação com alguma empresa privada. Então, vejam, um assunto que envolve ambiental com direito administrativo também são os temas que mais caem, ok? Dentre eles, mudanças climáticas, e eu gostaria de chamar a atenção nesse bloco para as mudanças climáticas. Vamos falar, então, um pouco mais especificamente sobre esse assunto. Qual é o contexto dessa questão climática? O chamado IPCC, que é um painel composto por centenas de cientistas espalhados no mundo todo, um painel interligado à Organização das Nações Unidas, o IPCC, em seu mais recente relatório de avaliação chamado AR6, então foram vários relatórios de avaliação sobre a questão climática e agora nós encontramos no AR6, alerta que o aumento da concentração de gases de efeito estufa, GES, são gases de efeito estufa, cuidado na prova, se vocês forem escrever sigla, a primeira vez que vocês forem escrever é bom que coloquem a palavra completa, né, ou o que significa o acrônimo, né, então gases de efeito estufa, entre parênteses, GES, e aí depois vocês continuam falando só em GES, tá? Prestem atenção a essa questão no texto. E o relatório alerta que o aumento de concentração de gases de efeito estufa está diretamente ligado ao aumento da temperatura global em aproximadamente 1,1 graus Celsius, desde os níveis pré-industriais. E aí eles discutem essa questão de o aquecimento do planeta ter causa antrópica. Nós não vamos entrar nesse tipo de discussão, nós não somos climatologistas, não é? E o fato é que essa é a premissa utilizada
pela ONU para discutir a questão climática desde 1992, quando foi celebrada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é um tratado internacional para estabelecer compromissos entre os países signatários em reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A professora, em particular, acredita que há um risco muito maior de o planeta resfriar do que aquecer. Não estou negando, tá? Não estou dizendo que não exista emissões passíveis de aquecimento do planeta, mas eu acho que em termos de riscos de guerras, de uso de armas nucleares, risco de aumentos de eventos geofísicos, como grandes erupções vulcânicas que podem causar o que a gente chama, né, de inverno vulcânico, inverno nuclear por conta de guerra nuclear, tudo isso pode causar resfriamento do planeta. Eu acho que o risco é muito maior de uma catástrofe dessa, seja natural ou causada pelo homem em termos bélicos, né? E o planeta acabar resfriando do que aquecendo. Mas não estou dizendo que não está aquecendo, tá? Não estou dizendo que a intervenção antrópica ou do homem esteja piorando, agravando essa questão climática. Não estou entrando nesse mérito e nem vou entrar porque eu não sou climatologista. Só estou querendo dizer que é o IPCC, o órgão científico que fundamenta essas discussões que acontecem sobre as mudanças climáticas e acontece todo o fim de ano nas COPs, nas conferências das partes signatárias da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, desde que ela foi assinada em 92, anualmente acontecem essas COPs. Nós estamos, portanto, na COP 30, realizada aqui no Brasil. Várias COPs foram simbolicamente muito importantes ou na prática muito importantes, porque resultaram na edição de outros tratados internacionais acessórios, como é o caso da COP4, realizada em Kyoto, no Japão, que resultou na edição do Protocolo de Kyoto, que tem natureza jurídica de tratado acessório. Depois, a COP realizada, a COP15, realizada em Paris, na França, que resultou na edição do Acordo de Paris, e que hoje ainda, né, estamos em discussão no âmbito do Acordo de Paris, e na adoção de novos compromissos, enfim, é isso que gira em torno dessa questão das mudanças climáticas. Mas vamos falar mais sobre isso. O relatório prevê que, sem uma redução substancial nas emissões, o aquecimento global pode ultrapassar 1,5 graus até meados deste século, resultando em impactos irreversíveis, como eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade e aumento do nível do mar. O IPCC ressalta a necessidade urgente de reduzir as emissões globais de GE em 43% até 2030, a fim de limitar o aquecimento global a 1,5 graus e evitar consequências climáticas mais severas. Então, estou deixando nesses quadros para vocês uma dissertação para que isso vá enriquecendo o arsenal de ideias para essa prova do ENAD. Base normativa da nossa discussão. O decreto 2652, que internalizou, lembram daquele processo de ratificação e internalização de tratados internacionais? Então, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi internalizada no Brasil por meio do decreto 2652 de 98. Lembrando que a convenção é de 92, que foi concebida no âmbito da ECO 92, aquele encontro das Nações Unidas que leva o mesmo nome, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi muito importante para tratar de sustentabilidade e resultou na edição de 4 grandes documentos. 2 com natureza jurídica de tratado internacional e 2 com natureza jurídica de cartas principiológicas, que são a Agenda 21 para o século 21, não é?
porque eu já tive aluno que perguntou para mim por que 21, né? Então, é para o século 21. Também a Carta Principiológica, que fala dos princípios informadores do direito ambiental, que é chamada Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e depois os tratados internacionais. Um deles, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e o outro, a Convenção sobre Diversidade Biológica. Foram, então, os 4 documentos concebidos na ECO 92. O decreto, em 98, ratificou a Convenção sobre Mudanças do Clima, ok? Em seguida, em 2005, nós tivemos também a internalização do Protocolo de Quioto, que foi concebido na COP3 no Japão. Eu acho que eu falei COP4 alguns minutos. Me desculpem o ato falho, tá? É COP3, realizada em Kyoto, no Japão, que resultou na edição desse tratado internacional acessório à Convenção Quadro. A Convenção Quadro é o tratado mãe, os protocolos são os tratados acessórios, tá? Depois, essa lei de 2009, de dezembro, 12.187, importantíssima, foi concebida durante a COP15, que acontecia em Copenhague, e ali foi estabelecido foi estabelecida uma meta de redução de emissão de gases, uma meta voluntária pelo Brasil, não é? E também é uma das principais normas. Se for perguntado alguma coisa sobre lei de mudanças climáticas, essa é a principal, é a Lei de Política Nacional sobre Mudança do Clima. Ainda está vigente, com algumas alterações, tá? Lei 12.114 de 2009, que fala sobre Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima, também bastante importante. Não é para decorar a lei, tá, pessoal? Não é para se preocupar, é para vocês entenderem. Na hora de uma redação, vocês podem colocar. Existem diversos diplomas normativos que tratam das questões climáticas no Brasil. Já ocupou uma linha e mostra que vocês têm conteúdo, mostra que vocês sabem que há uma série de normas. Puxa, Pro, não sabia, né, que tinha tanta norma assim sobre mudanças climáticas. Pois é, pode escrever com segurança, não precisa lembrar o número da norma, né? Mas fala uma frase assim, depois conclui, dentre as quais a política nacional sobre mudanças do clima. Nossa, sabe muito, né? Já está ali numa linha e meia falando sobre mudanças climáticas. Depois, o Decreto Legislativo 178 de 2017, que trata da emenda de Doha, que foi resultado, né, dos trabalhos realizados na COP18 em 2012, em Doha, no Catar, e que trouxe um novo período de compromisso para o protocolo de Quioto. Depois o decreto 9073 de 2017, que trouxe o famoso Acordo de Paris na COP21, que também eu acho que eu cometi um ato falho, falei COP15, tô meio doida hoje, perdão, tá? COP21 de 2015, eu acho que eu falei, se eu não tô enganada, vocês vão voltar ao vídeo, eu falei COP15, não, é COP21 de 2015, realizada na França, e ali finalizou-se aquelas regras, né, que estavam previstas ali no protocolo de Quioto, passando a viger, então, o Acordo de Paris. Depois, em 2018, o decreto que fala do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e Política Nacional sobre Mudança do Clima, um decreto regulamentador da lei federal, que a gente mencionou, dessa lei aqui, da 12.187 de 2009, tá? Então, esse passou a ser um dos decretos regulamentadores. Depois, em 2022, a lei que instituiu a Estratégia Federal de Incentivo ao Uso Sustentável de Biogás e Biometano, uma norma bem específica. Há outras, tá? Sem pretensão exaustiva aqui, tá? Depois, em 2023, outro decreto que cria o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, trata desse comitê. Em 2024, elaboração de planos de adaptação à mudança do clima, Lei 14.904,
e a Lei 15.042, importantíssima, de 2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o famoso mercado de carbono, que está em vias de ser regulamentado. É a norma hoje mais comentada. Quem sabe o Enad pergunta alguma coisa nesse sentido, vocês vão lembrar que tem uma lei bem recente que fala sobre o comércio de emissões, né? Comércio de emissões, portanto, que visa mensurar o que todo mundo emite. Existem mecanismos de mensuração de emissão de carbono, ok? Por exemplo, por meio do GHG Protocol, não é? E aí, a partir do momento em que se mensura o quanto se emite, então, se o Estado estabelecer um cap, um teto, então eu posso negociar aquilo que eu deixar de emitir. Eu passo a ter créditos com aquilo que eu deixo de emitir e vendo para quem precisa, para quem emitiu mais que deveria. Esse é o comércio de emissões. E esse sistema chamado de cap and trade foi estabelecido nessa norma, nessa lei 15.042 de 2024, tá bom? No final das contas, tudo gira em torno da sustentabilidade. Para que eu fiz esse quadro para vocês? Para vocês se lembrarem que a imensa maioria dos temas ambientais giram em torno do princípio da sustentabilidade. Em outras palavras, se você, candidato, treinar em casa uma frase de 2 linhas, uma oração, falando sobre o princípio da sustentabilidade, é a frase mais coringa que vocês poderiam ter. Vocês vão poder usar isso em qualquer tipo de redação de ambiental, gente. Falou de licenciamento, é sustentabilidade. Falou de código florestal, para que serve uma reserva legal? Para proteger e, ao mesmo tempo, possibilitar a atividade econômica no imóvel rural. Tríplice responsabilização. Para que serve? Condenar, seja de modo sancionatório ou a reparar danos causados, para que haja sustentabilidade. Pessoal, tudo gira em torno de sustentabilidade. A questão climática não é diferente. O que é, portanto, sustentabilidade? Eu já disse no início do bloco, está aí organizadinho para vocês. É um princípio informador do direito ambiental que visa correlacionar, trazer uma intersecção entre 3 valores: desenvolvimento econômico, justiça social e proteção do meio ambiente. Isso é sustentabilidade. O relatório Brundtland, que foi concebido pela ONU por meio da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, que era coordenada pela então primeira-ministra da Noruega, a senhora Gro Harlem Brundtland, daí a designação do relatório. Ela tratou pela primeira vez no âmbito internacional desse conceito de desenvolvimento sustentável, como aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. E aí continua lá, mantendo-se a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. E daí se extrai a sustentabilidade da Organização das Nações Unidas. Sustentabilidade que está lembrada implicitamente na Constituição por meio do artigo 170, inciso 6, que ao tratar da ordem econômica coloca a proteção ambiental como um de seus princípios, junto com o direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável previsto no 225 da Constituição. Sustentabilidade que também está ali colocada na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, não com a designação sustentabilidade, mas ali se fala também desse imperativo compatibilizador de interesses, ok? Então, se vocês lembrarem, a Constituição e a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente falam de sustentabilidade. Isso aqui é um coringa para a prova, tá? Também tudo gira em torno da chamada Agenda 2030 da ONU. É bom falar um pouco sobre essa agenda, não é? A Agenda 2030,
É um plano de ação global da Organização das Nações Unidas para orientar o desenvolvimento sustentável, que foi lá conceituado no relatório Brundtland, e agora, né, se estabelece um plano de ação, um plano prático, para não ficar só na questão conceitual, e que isso precisa ser atingido até 2030. A Agenda 2030 reúne 169 metas articuladas, distribuídas nesses 17 ODS, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que funcionam como um roteiro integrado para enfrentar desafios ambientais, sociais e econômicos. Vocês vão saber escrever, vocês vão precisar decorar isso? Claro que não. Uma vez que eu já contei para vocês que sustentabilidade é meio ambiente, economia e sociedade, para que serve o ODS? Para compatibilizar ambiente, sociedade, economia. É para sustentabilidade. E, quer dizer, você está falando a mesma coisa, mas em outras palavras, e está ganhando ali espaço de resposta, né? Os objetivos orientam políticas públicas, decisões empresariais e práticas de governança. Gente, governança do poder público, governança social, governança empresarial, governança do lar, vários níveis de governança, promovendo ações voltadas à erradicação da pobreza, ao combate às desigualdades, à proteção do meio ambiente e ao fortalecimento de economias resilientes e inclusivas. Economia resiliente é aquela que se adapta às mais diversas situações colocadas no planeta, e inclusivas porque trata de inclusão social, trata de diversidade, né, dentre outras questões relacionadas à gestão de pessoas em ambientes corporativos, em ambientes públicos, dentro, né, da governança do poder público, enfim. Então, essa é a Agenda 2030 da ONU, e esses são os ODSs. Vai que vocês precisam falar sobre os ODSs, lembram de alguns, né? Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. E aí, pessoal, essas 169 metas estão distribuídas em cada um dos ODSs. Saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, tá aqui a questão climática, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação, ok? Então, esses são os 17 ODSs. Minha intenção não é que vocês decorem os ODSs, mas que vocês saibam o que é na hora de eventualmente falar sobre o tema, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas informações, eu até vou passar mais rapidamente por elas, que servem de subsídio para vocês falarem mais sobre mudanças climáticas. Então, nesse momento, eu vou falar das últimas 3 COPs, para a gente falar um pouquinho do Brasil, não é? Muito rapidamente, então, em 2023 aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, né, a COP28, e teve lá como um dos resultados mais significativos o primeiro Global Stocktake, ou o primeiro balanço global, um mecanismo para avaliar periodicamente o progresso global na implementação das metas climáticas no contexto do Acordo de Paris, aquele acordo lá da COP que ocorreu em 2015. O documento final ressaltou a necessidade de reduzir as emissões globais de GES em 43% até 2030, com base nos níveis de 2019, para manter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau, que é a meta prevista no Acordo de Paris. O principal objetivo do Global Stocktake é garantir que os países estejam no caminho certo para cumprir suas contribuições determinadas nacionalmente e as metas climáticas globais. Deve ocorrer a cada 5 anos, então não foi feito outro ainda, não é? Esse é o primeiro. E o processo envolve a revisão de 3 áreas principais: mitigação, adaptação
e meios de implementação. Mitigação, ações de redução de emissões de gases. Adaptação, ações que aumentam a resiliência aos impactos das mudanças climáticas. E os meios de implementação, financiamento climático, transferência de tecnologia, capacitação de pessoas e assim por diante, para atingir todos esses objetivos, tá? Em 2024, aconteceu a COP29, lá no Azerbaijão, em Baku. E lá foi muito falado sobre financiamento climático. Então havia ou foi criada uma nova meta de financiamento climático global. Os países desenvolvidos comprometeram-se, portanto, a mobilizar 300 bilhões de dólares anuais até 2035 para apoiar nações em desenvolvimento na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Embora significativo, o valor foi considerado insuficiente por muitos países em desenvolvimento que defendiam um mínimo de 500 bilhões anuais. Então, isso foi o que mais se falou lá no Azerbaijão. Sobre o mercado de carbono, foi estabelecido um acordo para regulamentar o comércio internacional de créditos de carbono, sem muitos detalhes, né? Tudo ainda muito em discussão. E ainda a conferência também enfrentou desafios devido à presença significativa de lobistas da indústria de combustíveis fósseis, da mineração petrolífera, não é? O que dificultou avanços mais ambiciosos na transição para energias renováveis. Eu falo em mineração petrolífera, mas petróleo não é minério, tá? Ele é minério por equiparação legal, mas cientificamente o petróleo tem formação fossilífera, tá bom? E a COP30, que está acontecendo nesse momento em Belém, aqui no Brasil. Quais são os temas principais que estão em debate lá em Belém? Primeira COP realizada na Amazônia, expectativa de reposicionar o Brasil como protagonista ambiental e provedor de soluções climáticas naturais, florestas, água, biodiversidade e bioeconomia, pressão internacional por metas mais claras de combate ao desmatamento e crimes ambientais. Além disso, revisão e fortalecimento das metas climáticas. Então, o Brasil precisa apresentar a NDC atualizada, aquela que foi falada aqui, pessoal. Lembram da NDC que foi discutida em Dubai? Então, agora na COP30, o Brasil precisa apresentar sua NDC atualizada, revisão de metodologias de inventário, do inventário de emissões, tá, pessoal? De gases de efeito estufa. O inventário que estabelece quanto uma empresa emite mês, ano, tá bom? Especialmente na área de mudança do uso da terra, principal fonte de emissões do país. Regulação do mercado de carbono, então existe uma expectativa de consolidação do SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que foi instituído por essa lei de 2024 que eu mencionei para vocês nos quadros anteriores. Pressão para aprovar ajustes regulatórios relacionados ao Acordo de Paris, fortalecimento do mercado voluntário com padrões mais rígidos, financiamento climático e justiça socioambiental. Claro que esse debate volta a ser tratado também no âmbito da COP, especialmente para falar sobre justiça climática, populações tradicionais, povos indígenas, economia de subsistência, tarará. Transição energética e descarbonização da economia brasileira. Então, destaque para questões como hidrogênio verde, energias renováveis, que nós somos exemplares, não é? Nesse aspecto, em relação a diversos países do mundo. E expectativa de novos investimentos privados, parcerias internacionais. A COP acontece para isso também, como ambiente de negociação, não só entre estados, mas também entre empresas, tá? Combate ao desmatamentos e crimes ambientais, lembrando que nossa legislação penal ambiental é das mais evoluídas do mundo, tá? Nossa lei 9605 de 98 sempre foi vista como norma exemplo para o mundo em tema de crimes, em termos de
tutela penal ambiental. Lembrem disso, vai que cai alguma coisa sobre crime ambiental, festeja ali no parágrafo esse pioneirismo da lei, né, de crimes e de infrações administrativas ambientais. Também debate sobre mineração, garimpo, grilagem de terras, pesca predatória e outros problemas. E, além disso, bioeconomia, desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, também um potencial para atração de investimentos globais, enfim. Tudo isso incorpora o que está sendo falado na COP30 em Belém. Então, se cair alguma coisa, vocês têm aí muito subsídio, muitas informações. A Pro está deixando aí várias telas para vocês depois repassarem. Sobre a lei de política nacional sobre mudanças do clima, eu também deixei aqui alguns dispositivos que eu reputo chave para vocês buscarem informações. Eu vou passar por eles muito rapidamente, tá? Só para apresentar e depois vocês vão estudar se quiserem se preparar melhor para a prova. Então, o artigo 2º traz as definições mais importantes para vocês falarem sobre mudanças climáticas. Então, o que é adaptação? O que são os efeitos adversos da mudança do clima? O que são emissões? O que é fonte? O que são gases de efeito estufa? Impacto, mitigação, mudança do clima, sumidouro e vulnerabilidade. Então, são conceitos que enriquecem o vocabulário de vocês para poder dissertar, tá? O artigo 3º vai falar sobre princípios da política nacional sobre mudança do clima. E ali vocês vão ver a prevenção, a precaução, a participação popular, a sustentabilidade, como eu mencionei, o princípio internacional da responsabilidade comum, porém diferenciada. Esse princípio, pessoal, ele diz que todos os estados têm responsabilidade ambiental, mas elas são diferenciadas de acordo com a realidade de cada país. Tem país que é muito rico em biodiversidade, como é o caso do Brasil. Logicamente, nossa legislação e nossas ações, políticas públicas, precisam deixar essa questão da biodiversidade mais relevante. Outros países que são mais industrializados terão outros desafios, por exemplo, de poluição atmosférica da indústria. Então, as responsabilidades dos países são comuns, mas são diferenciadas de acordo com a sua necessidade, com as características daquele país, né? E assim por diante. Os instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima estão no artigo 6º, e ali é bom vocês passarem. Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é um documento em nível nacional sobre o assunto. O Fundo Nacional, que é para poder, por exemplo, financiar a reconstrução de cidades que passam por tragédias climáticas. Olha que interessante, o Brasil passou por isso, né? Planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento dos biomas, comunicação nacional do Brasil à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, então isso é instrumento de política climática, resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, é uma comissão que junta vários ministérios do Brasil, tá? Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, tá bom? Medidas fiscais e tributárias para estimular a redução de emissões e remoção de gases de efeito estufa, isso é importantíssimo. Linhas de crédito e financiamento para que empresas, por exemplo, possam criar metodologias de redução de emissão de gases. Desenvolvimento de linhas de pesquisa, dotações para ações em mudança do clima no orçamento da União, mecanismos financeiros e econômicos, como é o mercado de carbono, mecanismos financeiros e econômicos no âmbito nacional referentes à mitigação e adaptação das mudanças do clima, medidas existentes ou a serem criadas que estimulem desenvolvimento de processos e tecnologias,
registros, inventários, como são os inventários de gases de efeito estufa, pelo GHG Protocol, por exemplo, avaliações e quaisquer outros estudos, medidas de divulgação, educação, conscientização, monitoramento climático nacional, indicadores de sustentabilidade, padrões ambientais e avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e macroclima. Isso aqui pode estar no âmbito de um licenciamento, por exemplo, tá? Tudo isso no artigo 6º. Depois, pessoal, o artigo 8º vai falar sobre linhas de crédito para desenvolvimento dessas ações voltadas à redução de emissões de gases de efeito estufa. E, finalmente, a lei de 2024, que estabelece o mercado de carbono, né, que começa a tratar do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, eu deixei aqui também um resuminho para vocês, né? Aquele modelo do Cap and Trade que eu comentei no meio do bloco, não é? O Estado vai estabelecer um teto e depois as pessoas vão poder negociar esses créditos, né? Criação de regime de limitação de emissões, comercialização de ativos e estabelecimento de períodos de compromisso, introdução de ativos como as cotas brasileiras de emissões. Vejam, eu estou falando aqui, perdão, de muitos aspectos que são extremamente específicos, mas que vão trazer muito subsídio. Eu passei rapidamente por eles, porque não haveria tempo, a norma é extensa, não há necessidade de estudar a integralidade dessas duas leis, mas eu coloquei ali o que é mais importante para que vocês dissertem, caso o tema venha a ser esse, que é a aposta, né, dessa próxima prova. Mas lembrem que o tema mudanças climáticas pode ser inserido em quaisquer outros temas. Se vocês forem falar de saneamento, a questão climática é importante. Se vocês forem falar de resíduos sólidos, absurdamente importante. Se forem falar de tutela da flora, enfim, tudo aquilo que a gente comentou, vocês poderão introduzir a questão climática como um dos argumentos de prova, tá bom? Eu fico por aqui, sempre à disposição, no lucianarangel.esg. Façam contato comigo e depois me contem como foram na prova, tá bom? Um beijo e até mais!